Marcos capítulo 5, verso 35, verso 43, você vai achando aí enquanto eu dou o início essa mensagem. Muito bom estar com vocês aqui. Muito bom poder adorar. Muito bom poder sentir a presença do Pai. Muito bom, irmãos, quando nós temos liberdade para poder estar juntos. Isso é um privilégio. Privilégio. Acho que nós brasileiros não entendemos ainda o quão privilegiados nós somos em poder adorar o Senhor. Juntos. E eu glorifico a Deus tanto pela vida de vocês, irmãos. Porque vocês decidiram glorificar o nome do Senhor com a vida de vocês. E isso é algo maravilhoso que vem da parte do Senhor. Tenho certeza que todos aqui estão passando pelas suas situações difíceis. E para começar, irmãos, ou antes de começar, eu quero compartilhar com vocês uma frase do evangelista Billy Graham, e que me fez refletir profundamente nessa semana. Tanto é que eu estou trazendo para vocês aqui hoje. E a frase fala assim: Deus, Ele não removeu o mar vermelho, Ele dividiu o meio. Às vezes, Deus não remove os seus problemas, mas Ele abre um caminho para você passar por eles. E Deus me fez refletir profundamente nessa frase do evangelista Billy Graham. Deus, Ele abriu o mar para que o povo pudesse passar. Ele não tirou o mar. Da mesma forma como Deus não tira os nossos problemas, as nossas dificuldades, as montanhas que nós temos que escalar, ou muitas vezes os abismos em que nós temos que descer. Deus não vai tirar do nosso caminho isso. Isso faz parte do caminho pelo qual nós devemos passar. Mas com certeza, irmão, Deus, Ele vai fazer um caminho. E quando eu falo fazer um caminho, Ele vai construir um caminho, mesmo onde não existe esse caminho. E quantas vezes nós oramos pedindo que Deus tire nossos problemas? Quantas vezes eu já orei assim? Quantas vezes você já orou assim? Pedindo: Deus, tira meus problemas. Deus, remova as minhas dificuldades. Deus, afaste de mim as tribulações. Quantas vezes nós já oramos assim? Mas Deus, em sua sabedoria infinita, meu querido e minha querida, muitas vezes escolhe não remover esses obstáculos, mas Ele nos dá força, Ele nos fortalece, Ele nos dá direção, Ele mostra um caminho para atravessarmos no meio dele, no meio de tudo isso que está acontecendo. Deus é como se colocasse um GPS espiritual na gente. A gente vai passar exatamente no meio da tormenta, no meio da tempestade, e nós somos guiados para esse lugar seguro, que é a presença, o colo do nosso Deus. É sobre isso que eu quero conversar com você nessa noite, irmão. Como nós precisamos manter um foco inabalável no meio da tempestade, no meio da tribulação, quando a escuridão vem e nós temos que atravessar situações adversas. Marcos capítulo 5, como eu falei antes, dá uma olhadinha aí, verso 35 ao verso 43. É um texto que nós já conhecemos, é um texto que muito provavelmente você já viu, e eu quero trazer aqui algo que o Senhor colocou no meu coração para compartilhar com vocês nessa noite. Diz assim: enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, então somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago.
Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço, com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que eles saíssem. Tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou onde se encontrava a criança. Tomou-a pela mão e lhe disse: Talita, cumi. Que significa: menina, eu ordeno a você, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissesse nada a ninguém e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Pai, obrigado. Obrigado por esse tempo. Obrigado por estar aqui na tua casa com os teus irmãos, com os teus amigos, com a tua igreja. É tua, Pai. É do Senhor. Somos teus. Tudo é teu, Senhor. E nós te damos graças por isso, porque nós só te devolvemos aquilo que é teu. Nós te damos honra, glória. Nós dizemos que te amamos. Nós servimos com aquilo que nós temos, com aquilo que nós pensamos ser, porque tudo é teu, Pai. Então, nessa noite, toma-nos em tuas mãos. Fala conosco aquilo que nós precisamos saber, Pai. Fala conosco e trata com o nosso coração. Fala conosco e nos instrui. Fala conosco e nos fortalece. Fala conosco, Senhor, e cura as feridas da nossa alma. Nós te pedimos, Pai, que o Senhor venha fazer a tua obra poderosa no nosso meio, como o Senhor já fez durante esses louvores, como o Senhor já fez, Pai, durante a oração, como o Senhor já fez, Pai, no caminho para cá, como o Senhor continuará fazendo, porque tu és Deus, tudo é teu, e nós te glorificamos por isso. Vem, Senhor, nessa noite sobre as nossas vidas, no nome de Jesus, amém. Irmãos, Jesus Cristo estava se movendo. Deus estava em ação no meio do seu povo, assim como está aqui nessa noite. O Senhor está se movendo no nosso meio aqui nessa noite. Não pense você que não existe um movimento aqui, porque existe um movimento do Espírito. Muito embora você esteja parado, muito embora seu coração aí às vezes esteja distraído, mas existe um mover do Espírito Santo no nosso meio, existe um mover de Deus no nosso meio. E quando Deus se move, irmão, e aqui vem uma verdade fundamental que nós não podemos ignorar. Nós também devemos seguir o Senhor e nos mover quando Deus está se movendo. O grande problema é quando nós não percebemos que o Senhor está se movendo e nós permanecemos parados quando Deus está se movendo. E se Deus está se movendo e eu não estou percebendo, é porque eu simplesmente estou desconectado daquilo que Deus está fazendo. Então eu preciso perceber e olhar para o Senhor, Jesus, ver o que Deus está fazendo, para fazer exatamente aquilo que Ele está fazendo. E aqui nesse texto, Deus está se movendo em meio do seu povo. Deus está andando, caminhando no meio de uma multidão. E quando Deus se move, a coisa mais segura que nós devemos fazer é nos mover com Ele. Mas pensem comigo, meu irmão, a vida é movimento. Desde o nível celular até as grandes decisões que nós tomamos, a vida se caracteriza pelo movimento. A morte, por outro lado, é uma paralisação total. Quando não há mais vida, irmão, as nossas células, elas não têm mais energia vital, elas não se movimentam mais, e essas células sem energia vital, elas não conseguem mais manter a sua estrutura, e elas implodem, ou elas simplesmente deixam de existir. Quando nós perdemos a nossa integridade, nós deixamos de existir. A morte é exatamente isso. A morte é a perda da integridade. A morte é quando a célula para de funcionar. É a ausência de movimento. Sim, a ausência de movimento
é a evidência da morte. E foi exatamente essa notícia devastadora que Jairo recebeu enquanto ainda estava na presença do Senhor Jesus. Deus te abençoe. Algumas pessoas, irmãos, da sua casa chegaram com uma mensagem trágica e cortante como uma espada. A sua filha morreu. Imagina o coração de Jairo nesse momento. Quem é pai aqui, eu penso que se coloca preocupantemente, profundamente dentro da pele de Jairo e se imagina você receber a notícia que a sua filha morreu. Foi essa a notícia que Jairo recebeu naquele momento, irmão. Se ele estivesse sozinho, certamente teria desabado ali mesmo, consumido pela tristeza profunda e talvez até pela culpa. Porque mesmo não sendo culpado da doença do filho, irmão, o coração de um pai se pergunta: será que eu poderia ter feito alguma coisa a mais? Será que eu não poderia ter agido mais rápido? A gente sempre se pergunta, irmão. A gente sempre traz a culpa para a gente. A gente sempre olha pensando: será que eu poderia ter feito alguma coisa a mais? De forma diferente, que pudesse fazer com que essa situação não acontecesse. Mas aqui está um ponto crucial, meus amados. Jairo não estava sozinho. Deus estava se movendo em seu favor. Quando ele recebe essa notícia, o Senhor Jesus, irmãos, estava ali junto com ele, mas estava se movendo, indo na direção da casa dele. A vida estava indo em direção à morte. Onde chega o rio de água viva, irmão? A morte é vencida. E aí nós podemos exclamar, como Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, do verso 55, onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Sabe, Deus está se movendo, meus amados. Que bom que teve 3 améns aqui nessa noite. Porque Deus, quando se move no nosso meio, nós percebemos. Algo está acontecendo internamente. Algo vem acontecendo e vem nos movendo internamente, irmão. É algo que está dentro de nós. Mas agora eu quero que vocês prestem atenção numa coisa. E é um ponto fundamental que eu preciso compartilhar com vocês nessa noite, irmãos. Como nós devemos lidar com os mensageiros da morte que aparecem nas nossas vidas. Ai, tem muito mensageiro da morte. Notem bem o que aconteceu aqui. Enquanto Jesus estava ministrando, ele ainda estava falando, chegaram pessoas da casa de Jairo com essa mensagem fatal: sua filha morreu. Você não precisa mais incomodar o mestre. Para de orar, para de clamar, deixa de acreditar. Como diz a mulher de Jó: amaldiçoe-se Deus e morre. Muitas vezes nós recebemos notícias assim, irmãos. E, meus amados, igreja, essa é uma realidade que nós enfrentamos. Os mensageiros da morte, eles não escolhem hora e nem lugar. E presta atenção, os mensageiros da morte chegam geralmente quando você está distraído. Eles aparecem justamente quando nós estamos buscando uma resposta de Deus, quando nós estamos nos aproximando do milagre, quando nós estamos buscando a presença do Senhor. Eles vêm com palavras que tentam encerrar nossa fé, irmão, que tentam fazer com que a gente desista, que tentam nos convencer de que já é tarde demais. E esses mensageiros, eles podem vir de várias formas. Talvez seja um diagnóstico médico devastador, uma notícia financeira arrasadora, um relacionamento, meu irmão, que parece ter chegado no fim, um filho que se desviou completamente, um sonho que parece ter morrido, a traição de alguém muito querido. Mas a mensagem é sempre a mesma: não adianta mais, não precisa incomodar o mestre, já é tarde demais, desiste, para. Mas aqui eu quero que vocês vejam a reação de Jesus.
O texto diz claramente, irmão, e por isso que nós precisamos olhar o texto, por isso que nós precisamos olhar a Bíblia. O texto diz claramente: não fazendo caso do que eles disseram. Presta atenção. Jesus ouviu essa mensagem, mas ele não fez caso. Vocês estão aí? Amém? Ele ouviu a mensagem de morte, mas ele não fez caso. Ele não ignorou a realidade da situação, irmão. Sim, a filha dele havia morrido, mas também não permitiu que aquela palavra negativa determinasse o resultado final. Vocês estão entendendo aí, amém? Isso me lembra o que está escrito em Provérbios, capítulo 18, no verso 21. Presta atenção nisso. A língua tem poder sobre a morte, sobre a vida e sobre a morte, perdão. E os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Jesus sabia, irmãos, que palavras têm poder. Você pode falar isso comigo? Palavras têm poder. Sim, irmão. Sua palavra tem poder, a minha palavra tem poder, a palavra de quem chega para você tem poder, a palavra tem poder. Mas ele sabia também, irmão, que a sua palavra, do verbo vivo de Deus, do Deus encarnado, tinha mais poder do que qualquer palavra de morte. Então, como nós devemos lidar com esses mensageiros da morte? Bom, aqui nós podemos ver 3 princípios fundamentais. Primeiro princípio, irmão: não fazer caso das palavras de morte. Jesus ouviu, mas não internalizou. Ele não permitiu que aquelas palavras definissem a realidade. Isaías capítulo 55, no verso 11, fala assim, está escrito, assim como a chuva e a neve descem dos céus e não voltam para ele sem regarem a terra, e fazerem brotar e florescer, para ela produzir semente para o semeador e pão para o que come, assim é a minha palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que deseja, e atingirá o propósito para o qual eu enviei. Meu irmão, se a palavra de Deus diz uma coisa e os mensageiros de morte dizem outra, em qual que você vai crer? Eu vou crer na palavra de Deus, eu vou acreditar na palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, meu irmão. A promessa de Deus vai se cumprir. Deus tem uma promessa para você, Deus tem uma palavra para você, Deus tem propósito para você, e esse propósito, essa promessa e essa palavra vai se cumprir. É isso que Isaías 55 diz. Então vamos acreditar. Eu estou olhando para vocês aqui, é impressionante como é que em uma semana vocês ficam borocochô. Uma semana, irmão, e parece que eu estou pregando em outro lugar. Uma semana, e parece que a fé foi esvaziada no coração de vocês. Uma semana, mas não é assim não. Sabe por quê? Porque você veio aqui e Deus vai trazer uma palavra que vai limpar, Deus vai trazer uma palavra que vai encher, Deus vai trazer uma palavra que vai fazer você transbordar. E aí, vai passar mais uma semana, sim, mas você não vai esvaziar. E a partir, eu estou lançando uma palavra aqui agora no Espírito. A partir de hoje, meu irmão, você vai transbordar, semana após semana, porque a palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus vai chegar a você, ela vai encher você, ela vai encher você, ela vai encher você, e ela vai transbordar. E você vai transbordar sobre a tua casa, você vai transbordar sobre o teu trabalho, você vai transbordar sobre a tua igreja, você vai transbordar sobre a tua cidade. Deus vai fazer com que você se encha e não esvazie mais. No nome de Jesus, a partir de hoje, é isso que vai acontecer. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Mudou hoje. Aleluia. Aleluia. Em segundo lugar, para nós aprendermos a lidar com os profetas, os mensageiros da morte, nós precisamos aprender, irmão, a substituir imediatamente a palavra de morte por uma palavra de fé.
Sabe quando você vê aqueles filmes chinês, japonês, de luta, que o cara vem e dá um golpe, aí o outro vem e vira aquele golpe e faz com que o outro, sei lá, eu não estou sabendo explicar aqui, mas é como se você revertesse aquilo. Pois é, Satanás vem com a palavra de morte. Tem um monte de gente que está fazendo assim, não acredito que ele falou isso. Falei. Pensa no chinês aqui, ó, virando, ó. Pensa, você recebeu uma palavra de morte, mas dentro de você tem o quê? A palavra de vida. Você vai substituir imediatamente a palavra de morte pela palavra de fé. Não vai dar certo. Você está dizendo, mas o meu Deus diz que vai dar certo. Desiste. Tá certo. Todo mundo desistiria, mas o meu Deus está dizendo para eu permanecer firme. Eu vou permanecer firme. Vocês estão entendendo aí, irmãos? Tem que substituir imediatamente. Jesus não deixou, irmãos, aquela palavra ecoar no coração de Jairo. Jesus imediatamente disse: não tenha medo, somente creia. Jesus estava do lado de Jairo. Os mensageiros da morte chegaram: sua filha morreu, não incomoda mais o mestre. Jesus olhou para Jairo e falou: não tenha medo, somente creia. E ignorou. Como diz a galera aí, sai. Eu vou seguir. No início eu falei uma coisa aqui: quem está se movendo? Vem comigo, igreja. Quem é que está se movendo? Deus está se movendo, certo? Vamos lá de novo. Quem é que está se movendo? Deus. Deus está se movendo. Eu estou me movendo junto com Deus. Meu irmão, se você está se movendo junto com Deus e você recebeu uma palavra dessa, continue se movendo junto com Deus. Deu para entender aí? Vocês estão aí? Amém? 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 Aí? Aleluia? Paulo nos ensina, irmão, em Romanos capítulo 10, verso 17, assim: consequentemente a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante o quê? A palavra de Cristo. Quem sabe você não está fraco aí com a sua mente cheia de dúvida porque você não tem lido a palavra. Pastor, mas eu rolo na internet, eu recebo tanta palavra. Eu também. 1 milhão de vídeos não vão substituir 1 minuto que você passa lendo um versículo na palavra. Não, irmão, aqui, pode ser um telefone, pode ser um tablet, não tem problema, pode ser um computador. Eu não estou falando contra o eletrônico, eu estou falando contra você não estar conectado com a fonte, você receber de terceiros coisa que Deus quer revelar direto para você. Eita Jesus, falei um negócio aqui agora que precisa ser falado, não está na mensagem. Deus quer falar com você. Não é engraçado? A gente marca a hora com o médico, a gente marca a hora com o advogado, a gente marca a hora com o CEO de uma empresa, a gente marca a hora com qualquer pessoa que a gente acha importante. O dono do universo quer falar com a gente e a gente não tem hora para ele. Quem é o importante da história? Fica para pensar. Fica para pensar. Precisamos alimentar nossa fé com a palavra, irmão, especialmente quando os mensageiros da morte aparecem. Terceira forma de lidar com os mensageiros da morte: afaste-se dos portadores de incredulidade. Jesus tomou uma decisão estratégica ali, irmão. Ele não deixou ninguém segui-lo, senão quem? Pedro, Tiago, João. E aqui não estava no barquinho, aqui eles foram seguindo. E ele limitou aqui quem poderia continuar aquela jornada. Irmãos, tinha uma multidão, 12 discípulos, e ali, naquele momento, Jesus faz um limite, bota um limite. Olha só, a partir de agora, só vem comigo Jairo, Pedro, Tiago, João. O restante de vocês fica aí. Não, isso não foi da parte de Cristo
uma separação. Ele amava mais os discípulos do que outros. Não é isso. Ele limitou quem poderia continuar, irmão, porque ele sabia que a incredulidade, ela é contagiosa. Se você está perto de alguém que não crê, isso vai contaminar você. É isso mesmo. Provérbios capítulo 13, no verso 20, está escrito assim: quem anda com os sábios será o quê? Sábio. Mas o contrário também é verdadeiro. Mas o companheiro dos tolos acabará mal. Se você anda com sábio, você vai ser sábio, irmão. Porque ele vai puxar você, vai levantar você. Mas se você anda com tolo, vai acabar mal. Como diz os meus amigos carioca, vai dar ruim. Vai dar. Nós precisamos escolher cuidadosamente quem caminha conosco nos momentos de crise, irmão. Principalmente nos momentos de crise. Mas por que Jesus tinha esse foco tão inabalável, irmão? Porque ele tinha uma missão a cumprir. Jesus veio à terra com uma missão. Jesus sabia exatamente para que havia sido enviado ao nosso mundo. Lucas capítulo 19, no verso 10, ele mesmo declarou: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus não estava passeando pela Galileia ali, sem um propósito. Estou aqui de boa, tranquilo, fazendo turismo, estou de férias. Não, Jesus estava assim não, irmão. Ele não estava fazendo apenas um turismo espiritual, ele tinha uma agenda divina. Ele tinha uma missão específica, ele tinha um chamado para cumprir, e nada, absolutamente nada, desviaria seu foco dessa missão. E aqui está algo extraordinário que nós devemos aprender, irmão. Mesmo tendo uma missão urgente e eterna a cumprir, Jesus ainda parava para dar atenção às pessoas que com fé se aproximavam dele. Então assim, eu não sei se vocês estão familiarizados com esse texto, mas você se lembra o que aconteceu um pouquinho antes de Jairo chegar? Jesus estava a caminho de curar a filha desse homem, irmão, quando uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos tocou a orla de suas vestes. E então, ali, a caminho de curar a filha de Jairo, Jesus parou. Eu fico pensando na cabeça de Jairo nesse momento. Jairo foi, conseguiu atenção. E aí Jesus está andando. E aí de repente vem uma mulher, é curada. Jesus para. Jesus para. Jesus, minha filha está morrendo. Jesus, você está andando, você está se movendo, por que você parou? Eu fico pensando no coração de Jairo nesse momento. Mas o fato é que Jesus está se movendo. E no meio daquela multidão, alguém com fé fez o autor da vida, que estava se movendo, parar. A nossa fé, a nossa atitude de fé tem o poder de parar o movimento do Espírito, para que Ele atue em nosso favor ali, irmão. Quando nós agimos em fé, quando Deus está passando, Ele para. O universo para. A vida para. Por causa de um ato de fé. E é por isso que é tão importante nós guardarmos o nosso coração e termos fé, irmão. No meio da urgência, no meio da missão, no meio da multidão, Ele parou para dar atenção àquela mulher. E os discípulos ficaram perplexos ali naquele momento. Mestre, com toda essa gente que está te cercando, te apertando, tu perguntas que me tocou. Mas Jesus insistiu. Ele tinha um foco na missão, irmão, mas tinha também compaixão pelas pessoas. Ele não via as pessoas como interrupções, mas como oportunidades de manifestar o reino de Deus. Isso nos ensina algo profundo sobre o caráter de Deus. Quem quer aprender algo sobre o caráter de Deus aqui? Aleluia, amém? Olha só, Salmo 145, verso 8, verso 9. Olha só o que está escrito:
O Senhor é misericordioso e compassivo, paciente e transbordante em amor. O Senhor é bom para todos, tem compaixão de tudo o que fez. Olha só, Deus tem compaixão por mim. O que é compaixão, irmão? É se colocar no lugar do outro. É paixão é paixão compartilhada, é dor compartilhada. Deus tem compaixão por mim e por você. Ele sabe o que eu e você estamos sentindo. Ele sabe o que eu e você estamos passando. Então, não, você não está só. Deus é contigo. Deus está com você. Deus sabe o que está passando dentro do seu coração, na sua mente, ao redor de você, as pessoas que estão próximas de você. Deus sabe, irmão. Deus tem compaixão. E Jesus se manifestava perfeitamente através do caráter do Pai. E notem, depois de ministrar a mulher, Jesus continuou a sua jornada rumo à casa de Jairo. Então Jesus estava se movendo, parou por causa daquela mulher, e depois ele continuou a sua jornada. Ele não perdeu o foco, ele não se distraiu. Ele ministrou a quem precisava com fé e continuou em direção ao seu objetivo principal. E isso é uma lição poderosa, irmão. Nós precisamos ter um foco naquilo que nós estamos fazendo, na nossa missão pessoal. Mas também nós precisamos ter a sensibilidade para as pessoas que Deus coloca em nosso caminho. O foco inabalável não significa ser insensível ou rígido. Significa saber exatamente para onde você está indo e ao mesmo tempo estar disponível para os movimentos do Espírito Santo ao longo do caminho. João capítulo 4. Eu amo João capítulo 4, irmão. É um dos meus capítulos preferidos da palavra. Verso 34. O Senhor Jesus disse assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou para concluir a sua obra. Fazer a vontade de Deus alimenta a gente. Sabe por quê? Você nunca vai ser feliz enquanto você não fizer aquilo que o seu propósito diz para você fazer. Por isso que propósito é tão importante, irmão. E propósito não tem a ver tão somente com aquilo que você faz na igreja. Não, pelo contrário, propósito é o que você faz na sua vida. Propósito é como você serve no seu trabalho. Aliás, o seu trabalho manifesta o seu propósito. Porque talvez você esteja infeliz no seu trabalho, meu irmão, porque não é aquilo que é o seu propósito. Pastor, então eu tenho que mudar isso? Sim. Mas eu tenho que largar tudo? Não. Ore ao Senhor, peça para Deus fazer um reposicionamento estratégico na sua vida. Deus vai fazer isso, porque Deus deseja que eu e você nos movamos por propósito, porque o nosso propósito tem que se alinhar ao propósito eterno dele. Veja, eu tenho um propósito pessoal. O meu propósito pessoal se alinha com o propósito coletivo da igreja. O propósito coletivo da igreja se alinha com o propósito coletivo de Deus sobre a face da terra. É assim que funciona. E todo mundo cumpre o quê? O seu papel e o seu propósito. É assim que funciona. Fazer a vontade do Pai era o que sustentava Jesus, irmãos, e é o que nos sustenta. E era isso que lhe dava energia, direção e propósito. E parte dessa vontade era ministrar pessoas feridas, quebrantadas e desesperadas que vinham até Ele. Mas vamos continuar a jornada. Jesus separou uma pequena equipe: Pedro, Tiago e João. E ali, presta atenção, ali começava um treinamento de liderança avançada na prática, direto ao ponto, on the job. Ali começava o melhor leader training que já foi feito sobre a face da terra. E Jesus, irmãos, estava ensinando a seus discípulos mais íntimos, que seriam os líderes da igreja, como manter o foco diante da adversidade, sobre como não se deixar abalar pelas vozes da dúvida e do desespero.
E aqui está uma verdade poderosa para nós hoje, irmão. Um pequeno grupo com fé em Cristo Jesus pode realizar, pode fazer milagres poderosos. Jesus mesmo ensinou em Mateus 18:20 uma coisa bem interessante: pois onde se reunirem 2 ou 3 no meu nome, ali eu estou no meio deles. Pequeno grupo, irmão. Um pequeno grupo focado, unido em fé e propósito, com Jesus no centro, é um instrumento poderoso nas mãos de Deus. Um pequeno grupo focado pode trazer de volta um filho que se desviou. Sabia disso? Um pequeno grupo focado, irmão, pode restabelecer o relacionamento entre marido e mulher. Um pequeno grupo focado em Jesus, centrado em Jesus, pode mostrar que Deus pode mais do que qualquer recurso humano. Pode expulsar amizades tóxicas e malignas da nossa vida. Um pequeno grupo com foco no discipulado bíblico é um fazedor de milagres. Deixa eu perguntar para vocês uma coisa: quanto custa um casal unido em amor? Quanto custa, irmão, um casamento próspero? Quanto vale um filho longe dos vícios e com planos de um futuro abençoado? Isso não tem preço, irmão, porque isso é de um valor incalculável. E muitas vezes nós desprezamos essas coisas que o Senhor faz conosco. Eclesiastes capítulo 4, verso 9 e 10. Eu estou amando esse texto, tá? É muito usado em casamento, mas eu estou trazendo ele como amizade. Estou trazendo ele como no sentido que ele trabalha para nós aqui agora com relação a relacionamentos. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de 2 pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. Jesus, irmãos, manteve o foco inabalável ao chegar à casa de Jairo. Quando viu o alvoroço, com gente chorando, se lamentando, ele disse algo surpreendente. Jesus é fantástico, gente. Ele chega lá, todo mundo chorando, aquela comoção, e ele fala: por que esse alvoroço? Por que vocês estão chorando aí? Por que esse lamento todo? Ei, a criança não está morta não, está dormindo. E o que aconteceu? As pessoas riram dele, as pessoas fizeram piada, as pessoas zombaram, mas essas eram carpideiras profissionais. Você sabe o que é carpideira, né? Carpideira é aquela que vai chorar o defunto. Aquelas pessoas que são contratadas, que não tem nada a ver com a pessoa, mas que vão lá para chorar. O nome é carpideira. Se você nunca ouviu, existe. Pessoas que são profissionais do choro. Pessoas que vão para chorar aquele que morreu. Eram pessoas pagas para chorar e lamentar. Eles não conheciam a família, irmão. Eles não se importavam com a menina. Estavam ali apenas cumprindo um papel social e estavam recebendo para isso. E o que Jesus fez? Mandou que saísse. Imaginou, você chega no velório, sai todo mundo. Imaginou, pastor fazer um negócio desse hoje? Ia ser manchete de tudo enquanto é canto. Pastor arrogante e orgulhoso manda sair, não tem sensibilidade com a dor do outro. Jesus fez isso. Jesus mandou todo mundo sair. Ficaram somente os que estavam realmente interessados no assunto: o pai, a mãe e os seus discípulos, seus 3 discípulos, irmãos. Meus amados, aqui está uma lição preciosa. Olha para mim, presta atenção. Que lição poderosa é essa? Muitas vezes nós devemos ter sabedoria para falar somente com quem realmente se interessa, e nós devemos ter sabedoria para deixar de fora aqueles que não valorizam o que é precioso para nós. Simples assim. Provérbios 4:23 nos adverte:
acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende todo o quê? A vida. A pastora Rogéria pregou isso na quinta-feira. E se eu fosse você, eu ia lá no YouTube depois, dava uma olhada na mensagem de quinta-feira, eu já curtia, eu já enviava, eu já compartilhava. Você já se inscreveu no canal da igreja aí, meu irmão? Porque cada joinha que você dá, cada curtida que você dá, no caso, né? Cada compartilhamento, cada salvar que você dá, essa mensagem chega mais longe e você está ajudando a pregar o evangelho. Eu gostei desse aleluia. E se vocês não fazem isso com a igreja de vocês, irmãos? Irmão, vamos nos mover. Deus está se movendo. Vamos nos mover juntos. Isso não custa nada para você. Vocês estão aí? Então faça. Não fica só agora que não. Faça. E se inscreva lá no canal, tanto do YouTube quanto do Instagram. Tá? Eu estou lá lavando a louça. Sim, seu pastor lava a louça. Aleluia. Eita. É porque eu não aguento ver aquela pia cheia de louça, né, irmão? Tem que lavar. E lá em casa as meninas também lavam, mas eu lavo louça, vai. Estou lá lavando louça, pego o celularzinho, boto o meu foninho e estou ouvindo as mensagens aqui, tranquilo. Às vezes eu vou no carro, boto lá o celular, plugo, não vejo o vídeo, mas fico ouvindo. Vocês estão aí? Estou dando dicas de como você deve usar as mensagens da igreja. E não é por nada não. Os conteúdos das mensagens daqui da igreja são muito melhores do que de muito famosão que tem por aí. Eu estou na internet, irmão. Fica a dica. Porque aqui você está ouvindo quem tem relacionamento com você, quem chora junto com você, quem está perto de você, quem se importa com você. Se nós não valorizarmos a raiz e a árvore de onde nós estamos, irmão, nós não estamos servindo para muita coisa não. Mas eu sei que, como eu falei, a partir de hoje os frutos virão. Que bom que agora teve uns 5 amém. A partir de hoje os frutos na sua vida vai vir de uma forma diferente. Eu estou liberando palavra, irmão. A palavra não volta vazia. Você tem que pegar. Você tem que pegar. Nós precisamos guardar o nosso coração, irmãos, de pessoas que vêm roubar nossa fé, que zombam dos nossos milagres, que ridicularizam a nossa esperança. Quantas vezes nós compartilhamos coisas que não são importantes, que tem muito valor para a gente, com pessoas que riem de nós, que fazem pouco caso daquilo que para nós é muito importante. Isso machuca, isso desanima, isso rouba a nossa fé. E Jesus mesmo ensinou em Mateus capítulo 7, no verso 6. Gente, hoje eu estou trazendo texto pra caramba, tá? Hoje é feijoadaça. Vamos sair daqui, ó. Quero uma cama. Aleluia. Mateus 7,6 diz assim: não deem o que é sagrado aos cães, nem atirem suas pérolas aos porcos, caso contrário, eles as pisarão, e aqueles, despedaçando-as, voltarão para atacar vocês. Escolham suas amizades, mas escolham principalmente com quem vocês vão compartilhar coisa importante. Há coisas preciosas demais para serem compartilhadas com quem não as valoriza. Nós precisamos de foco inabalável para não nos distrairmos e discernir quem de fato está interessado em buscar o milagre conosco. Ok? E Jesus fez isso, irmão. Ali ele separou o pai, a mãe, juntamente com os 3 discípulos. E agora, um pequeno grupo estava em ação naquele momento. Um grupo vida.
estava ali. O pai, a mãe, Pedro, Tiago, João e a presença de Jesus. 5 pessoas. E era um grupo atuante, que se importava uns com os outros, que levava esperança, que levava vida. De novo, era um grupo vida. 5 pessoas com Jesus, irmãos, e um milagre aconteceu. Uma ordem do céu foi dada, a palavra foi liberada, e ali naquele momento Jesus olha para aquela menina e diz: Talita cumi, menina, a ti te digo, desperta, levanta. E o que aconteceu, irmão? Imediatamente. Você pode falar isso comigo? Imediatamente. Isso, irmão, no mesmo instante, instantaneamente, a menina se levantou e o quê? Começou a andar. Jesus Cristo, irmão, Ele tem poder sobre a morte, Ele tem poder sobre as doenças, Ele tem poder sobre tempo e espaço. Se o Senhor Jesus quiser pegar qualquer um aqui agora, nesse momento, e levar para o outro lado do mundo instantaneamente, no Espírito Ele faz isso, porque Ele tem poder sobre o tempo e o espaço. Salmo 33, no verso 9, está escrito assim, olha só, irmão, está escrito, está na palavra: pois Ele falou e tudo se fez, Ele ordenou e tudo surgiu. É a palavra, irmão, é a palavra. Por isso que eu falo, a sua palavra tem poder, porque você é filho desse Deus que fala e tudo se faz, que ordena e tudo surge. Nós somos filhos desse Senhor. E assim como Ele calmou a tempestade, imediatamente o barco chegou a outra margem, assim Ele trouxe vida instantânea àquela menina, irmão. Ali o verbo vivo estava em uma casa, com um pequeno grupo de discípulos operando o impossível. João capítulo 1, no verso 4, declara assim: nele, em Jesus estava a vida, e essa era a luz dos homens. Jesus é a vida, e onde Jesus chega, a morte tem que fazer o quê? Bater em retirada, irmão. Não tem jeito. Eu quero fazer um convite para você. Em nome do nosso Deus, irmãos, eu venho aqui falar com você nessa noite. Que tal você ceder o seu barco para o Senhor? Como Pedro fez, como Tiago e João fizeram. Que tal você abrir a sua casa para que o Senhor possa entrar e realizar coisas maravilhosas? Já parou para pensar que o que falta em sua casa, em sua família, é que um pequeno grupo de cristãos se reúna ali para que um milagre aconteça? Não precisa de uma multidão, irmão, não precisa de muita gente. Jesus escolheu apenas 3 discípulos para acompanhá-lo naquele momento ali. Qualidade, não quantidade. Fé, não aparência. E a menina se levantou obedecendo ao Senhor, e todos se admiraram e se alegraram juntos, irmãos. E ela comeu. Eu fico pensando aqui que reunião em grupo pequeno na casa de alguém tem que ter o quê? Comida. Óbvio. A menina levantou. O que Jesus mandou fazer? Dar comida para ela, pobrezinha. Está muito tempo deitada. Grupo pequeno de crente, irmão, tem que ter comida. Eu tenho uma máxima aqui na igreja com relação às células, ao grupo vida. Abra sua casa, abra sua cozinha, abra sua geladeira, você vai ver se não vai dar certo. Vai dar certo, irmão. Só fazer isso. O povo que cozinha bem aí sabe muito bem disso. Aleluia. Ela comeu, irmão, para mostrar que estava verdadeiramente viva. Ó, desculpa agora aí, pastor falando de púlpito. Por que você está comendo na reunião do grupo vida? Para mostrar que eu estou vivo. Desculpa, biblicamente embasado. Ó. Ela comeu, irmão, para mostrar que ela não era um fantasma, para mostrar que ela não era uma aparição,
mas restauração completa. Jesus pediu que não contasse o que tinha acontecido, pois poderiam estar em risco por falar, mas aqui está uma verdade. O Evangelho, irmão, ele não é pregado tão somente por palavras, mas o Evangelho é pregado pela nossa vida, pelo nosso testemunho. O que você faz fora daqui é mais importante do que você faz aqui. O testemunho que você dá quando você sai por aquelas portas e por esse lugar, espalhando-se por toda a cidade, é mais importante do que você faz aqui durante essas 2 horas que nós estamos reunidos. Ali estava um testemunho vivo do que Deus tinha feito. Uma menina que estava morta e reviveu. 1 Pedro capítulo 3, no verso 15, está escrito assim: contudo, tenham sempre na mente Cristo como Senhor. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Meu irmão, a nossa vida transformada é o nosso maior testemunho. Porque as pessoas vão olhar para a gente e elas verão quem? Cristo refletido em nós. Por isso que nós somos cristãos. Sabe o que significa a palavra cristão? Pequenos cristos que andam sobre a face da terra. É isso que significa ser cristão. Concluindo. E vocês sabem, quando eu falo concluindo, tem mais 20 minutos ainda, né? Eu quero que vocês saiam daqui com algumas convicções, irmãos. Primeira convicção que eu quero que vocês saiam daqui: quando os mensageiros da morte aparecerem na sua vida, não faça caso deles. Ouça, mas não internalize. Botando legenda: não leva para o coração. Não deixa que entre no coração. Proteja o teu coração. Reconheça a situação, irmão, mas não deixe que ela determine o seu futuro. Substitua imediatamente a palavra de morte pela palavra de vida. Substitui a palavra de destruição pela palavra da salvação que vem do Senhor. Imediatamente. Não perca tempo pensando. Já substitua. A segunda convicção que eu quero que você saia daqui, irmão, é que você tem uma missão a cumprir nessa terra. Que Deus não te criou sem propósito, que você não está aqui a passeio, que você tem uma trajetória que Deus deseja que você cumpra aqui sobre esta terra, que Ele tem planos específicos para a sua vida. Jeremias capítulo 29, no verso 11, que eu amo também esse texto. O povo estava no exílio, o povo estava acabado, o povo estava assim, sabe, ele não tinha recursos. Estava um governo estrangeiro sobre eles. Eles estavam longe da sua terra, longe da sua casa, longe da sua cultura. Eles tinham sido arrebentados, um monte de morte, um monte de destruição. Eles estavam sem raízes. E Deus fala assim: pois eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. E nessa noite eu me levanto como profeta do Senhor, como voz profética sobre a sua vida. Meus amados, de 2026, esse versículo aqui, ele vai se fazer realidade na vida da igreja, do povo de Deus que se submete ao Senhor. Deus tem planos de paz sobre a igreja brasileira. Deus tem planos de paz sobre as nossas vidas. Sabe por quê? Porque nós ainda não cumprimos o chamado de espalhar-nos pelas nações. Nós somos o Brasil. O Brasil é o braseiro de Deus. Deus vai soprar, meu irmão, essas brasas sobre várias nações, e nós ainda não cumprimos isso. Por isso, acredita, meu irmão, entenda que Deus vai trazer sobre nós uma boa medida, sacudida, recalcada, transbordante, porque nós vamos cumprir esse chamado do Senhor. Nós vamos incendiar as nações. Nós vamos participar da grande comissão do Senhor. Sim, essa é a palavra de Deus. Recebe essa palavra no nome de Jesus. Aleluia. Pega isso no seu coração e trabalha com afinco. Trabalha. Se levante em fé. Mantenha o foco da sua missão. Uma terceira convicção que eu gostaria que você saísse daqui, meu irmão: mesmo focado em sua missão, esteja sensível às pessoas que Deus coloca no seu caminho. Jesus tinha foco, mas também tinha compaixão. Ele ministrava
as pessoas sem perder o seu objetivo principal. E você pode e deve fazer o mesmo. Você pode trabalhar, você pode estudar, você pode ter sua casa, sua família, você pode ter as suas responsabilidades, mas você tem o seu foco, o que Deus vai fazer com que você chegue, você não pode perder isso. Porém, tem pessoas que estão próximas de você e que você precisa dar atenção e ministrar. Uma quarta convicção que eu quero que você saia daqui, meu irmão: escolha bem o seu pequeno grupo. Não permita que qualquer pessoa entre no lugar sagrado onde Deus está operando seu milagre. Afaste os zombadores, os incrédulos, os chorões profissionais. Sabe a turma do mimimi? Bota para fora, irmão. Afaste essas pessoas. Fique apenas com aqueles que têm uma fé verdadeira. E aqui eu quero dizer para você isso: Deus não abandonou você no meio dos seus problemas. Deus é contigo. Deus está com você em cada passo que você dá. Difícil ou não, Deus é contigo. Deus não removeu o mar vermelho para os israelitas, irmãos. Ele dividiu para que eles pudessem passar por ele. Da mesma forma, Deus não prometeu remover as nossas dificuldades. Deus não vai remover a sua dificuldade, mas Ele prometeu que vai estar conosco. E Ele prometeu que vai passar conosco no meio dessas dificuldades. Você não vai estar sozinho, mas você precisa ser corajoso, se levantar e passar pela dificuldade. Talvez você aqui, eu estou falando para pessoas aqui que estão evitando passar pela dificuldade, que estão evitando o confronto que você sabe que você vai ter. Não evite, você não está sozinho. Deus é contigo. Deus vai estar com você. Deus vai estar fortalecendo cada passo que você der. Que os seus sonhos, planos e objetivos, irmãos, possam ser visitados pelo autor e doador da vida nesse momento. Que você mantenha o seu foco naquilo que você precisa realizar. E não importa quantas vozes estiverem ao seu redor, e que essas vozes estejam dizendo: é tarde demais, acabou, não tem mais esperança. Essas vozes que estão dizendo que você deveria parar, desistir. Ouça a voz de Jesus dizendo: ei, não tenha medo, somente creia. Jesus olhou para Jairo. Eu fico pensando no olhar de Jesus naquele momento. Jairo, não tenha medo, somente creia. Você pode substituir a palavra Jairo pelo seu nome. No meu caso seria Flávio. Não tenha medo, somente creia. E Deus está falando para cada um de nós aqui nessa noite. Deus está falando o seu nome agora. Ele está dizendo: não tenha medo, somente creia. Eu vou me mover com você. Eu estou indo para a tua casa. Eu vou entrar na tua casa. E eu vou fazer um milagre dentro da tua casa. É isso que o Senhor está dizendo, irmão. Escolha bem quem você compartilha os seus sonhos. Forme o seu pequeno grupo de fé. Abra sua casa para a presença de Deus e aguarde o milagre com foco inabalável. O último texto dessa noite, irmão, Filipenses capítulo 3, verso 13 e 14. Irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante de mim, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Você já reparou a quantidade de vezes que Deus fala para nós deixarmos de olhar para trás e olharmos para frente? Para nós tirarmos os nossos olhos do que passou e olharmos para aquilo que está diante de nós. Então nessa noite eu venho falar exatamente isso para você, amada igreja.
Vamos deixar de olhar para o passado e vamos olhar para o futuro. Não o futuro que aparece nos telejornais, na internet ou nos nossos grupos, mas no futuro que a palavra de Deus diz para nós. Deus tem planos de paz para mim e para você. E Deus está se movendo. Deus está indo até a nossa casa. E Deus vai operar um milagre dentro da nossa casa. Se você crê,